vamos para a nossa segunda parte de aula de soluções. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre mistura de soluções, diluição, aí mistura de soluções com e sem reação química, tá? Vou dar um foco maior com reação química, porque eu acho que é o assunto mais chatinho assim, mas você vai ver que do jeito que eu vou te ensinar ele vai ser moleza, tá? Mas antes de começarmos, deixei de fazer uma questão na aula anterior, de soluções, então eu quero resolver essa questão, porque é uma questão um pouquinho diferente, fala um pouco de análise de gráfico, tá? Vou explicar para você esse gráfico, quando a gente olha essa questão, ela questão que caiu na prova da UERJ de 2020, olha para ela assim, as pessoas se assustam bastante por jeitão do gráfico, mas eu vou te ensinar a interpretar esse gráfico, tá? Então, vamos lá. Bom, essa questãozinha, então, olha para o gráfico e já dá aquele susto, né? Nossa, o que é isso? Então, esse gráfico aqui é o gráfico que a gente chama de gráfico de distribuição das espécies. O que é isso? Isso é importante a gente interpretar porque pode vir outras questões diferentes dessa associada a essa análise, tá? Então, quando você tem um ácido poliprótico, o que é um ácido poliprótico? Um ácido poliprótico é aquele que tem mais de um hidrogênio ionizável. Então, esses ácidos, quando tem mais de um hidrogênio ionizável, eles vão soltando esses hidrogênios aos poucos. Não é assim, solta os 3 de uma vez só. Solta 2 de uma vez só. E isso vai depender muito também do pH do meio, da acidez do meio. Então, a gente tem que entender que, de acordo com a acidez ou a basicidade no meio, a gente vai ter uma espécie que predomina. Isso é interessante também, já que a gente vai falar do ácido carbônico, para a gente entender algumas questões que caem também na prova do Enem, que envolve meio ambiente. Então, às vezes tem questões do Enem que você tem lá, o CO2 é absorvido nos oceanos, e aí aumenta a acidez. Já viu essas questões que caem? Aumento da acidez do oceano. Por que o CO2 aumenta a acidez do oceano? Sempre cai, né? Então, a gente vai entender que existe no equilíbrio aqui do ácido carbônico. Então, ele fala assim, o CO2 é um óxido ácido e ao dissolver na água reage formando ácido carbônico. O ácido carbônico se ioniza em função do pH da água, de acordo com as seguintes equações. Então, de acordo com a quantidade de OH- que vai ter no meio, ele vai liberar o primeiro OH+, tá vendo? Liberou o primeiro OH+ aqui para o OH formando a água, tá vendo? Aí, se tiver mais base, ele vai tirar o segundo OH+, e aí vai gerar outra água. Olha as espécies que a gente tem. Nós temos 3 espécies para analisar. O ácido carbônico, o bicarbonato e o carbonato. São essas espécies que ele coloca no quadrinho aqui. E cada uma delas vai prevalecer em função de um pH, em função da acidez. Se o meio tiver básico, eu vou deslocar todo o equilíbrio para onde? Para cá. Ó. Então, quanto mais básico, mais carbonato eu vou ter no meio. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, ó, em pH 11, 12, ó, a gente tem qual espécie prevalecendo? Justamente quem? O carbonato, tá vendo? Então, aqui em pH 11, 12, eu tenho mais carbonato, que é essa curvazinha pontilhada aqui, ó, que ele expressa aqui. A gente vai fazer uma coisinha melhor, porque a gente pode fazer colorido, então a gente vai fazer colorido aqui, ó. Eu vou colocar o carbonato em verdinho para você, tá vendo? Então, ó, você liga aqui na sequência. Isso aqui é o momento onde começa a surgir carbonato, tá vendo? Porque a gente está aumentando a basicidade da água, fazendo com que o equilíbrio seja deslocado cada vez mais, esses dois equilíbrios sejam cada vez mais deslocados para produto, tá? Bom, se a gente tiver em meio muito ácido, então o equilíbrio está deslocado o quê? Muito para o sentido do ácido carbônico. Então, lá no meio ácido, olha o que a gente tem. Mais ácido carbônico, que aí conforme a gente vai aumentando o pH, ou seja, diminuindo a acidez, ó, a quantidade de ácido carbônico vai caindo. Então, ácido carbônico é esse aqui. Ó. O carbonato eu vou deixar em pretinho mesmo, que já deu para entender. Beleza? Então, a gente tem aqui 3 regiões. Essa região aqui é a região que predomina o ácido carbônico. Essa região aqui da meiuca predomina quem? Bicarbonato. E essa região aqui predomina carbonato. Então, se o oceano tiver muito ácido, o que vai acontecer com os corais, com as conchas? Elas começam a sair da forma de carbonato dos corais e conchas e começam a vir para a forma de bicarbonato, que é solúvel. Então, por isso que há um problema ambiental causado com o aumento da acidez
dos oceanos, entendeu? Então esse gráfico também ajuda a gente a entender isso, tá? Agora, o que que isso tem a ver com concentração? Aí que vem a questão, né? Que ele vai falar um pouquinho de concentração mol por litro. Mas se a gente parar aqui para pensar, eu poderia explorar muito mais coisa com esse gráfico, tá? Então é por isso que eu quis apresentar ele para você. Vai que a UERJ bole uma questão diferente, uma abordagem diferente, mas usando esse gráfico. Então por isso que eu trouxe para você entender o que é esse gráfico. A gente podia cobrar aqui deslocamento de equilíbrio. Concorda? Com parte ambiental. Esse gráfico pode cair muito bem na prova do Enem. Tá? Deu para entender o gráfico? Tranquilo? Bem. Isso, agora ficou tranquilo, né? Já tinha visto essa questão, não? Beleza. Então vamos lá. Tá me escutando bem? Tá? O microfone estava um pouquinho fora aqui de mim, achei que agora eu trouxe ele para minha direção. Vamos lá. A análise de uma amostra de 100 ml de água indicou a presença de 0,4 mol de carbonato e valor de pH igual a 10. Então a gente tem que ir lá no valor de pH igual a 10. Então o valor de pH igual a 10, a gente está aqui, ó. Beleza? Determine a concentração em mol por litro de íons bicarbonato nessa amostra. Para aqui, depois a gente faz o resto, tá bom? Então vamos lá. Em pH 10, a gente está aqui, ó. Em pH 10, a gente tem a curva de bicarbonato é 0,2. Tá vendo? Eu paro aqui em 0,2, ó. Então, em pH 10, a gente tem, quando eu tenho carbonato, que é o verdinho, 0,8, em pH 10, quando eu tenho 0,8 de carbonato, 0,8 o quê? Mol, que essa curvinha aqui está em mol, tá vendo? Então, 0,8 mol de carbonato, a gente tem quanto de bicarbonato? 0,2. Entendeu? Isso é a relação que vai existir sempre. Sempre que eu tiver pH 10, eu vou ter essa razão. 0,8 para 0,2. Mas ele achou quanto? 0,04. A razão tem que ser mantida. Então a razão aqui eu tenho que manter. Então logo 0,04 vai estar para quanto? Vai estar para x. Entendeu? Essa razão aqui do gráfico ela sempre vai ser mantida. Logo, o que, que a gente vai ter? Ó, x vai ser igual a 0,04. Já vou fazer aquilo que eu te falei ontem. Ó. 4 vezes 10 a menos 2 vezes 2 vezes 10 a menos 1. Dividido por 8 vezes 10 a menos 1. 4 vezes 2, 8. Ó. 10 a menos 1, 10 a menos 1. 0,01 mol de bicarbonato. Mas ele não está pedindo o número de mols, ele está me pedindo concentração. Logo, eu vou ter que dividir pelo volume. Então, a concentração de bicarbonato em pH 10 vai ser 0,01, né? Mol dividido por 100 ml, que é a mesma coisa que 0,1 litro. Tá? Então, esses 100 ml eu trago para cá. E aí a gente vai ter o quê? 0,1 mol por litro de bicarbonato. Entendeu a continha? Tá? Então eu achei o número de mols. Depois eu dividi pelo volume, só que o volume em litros. Show? Show de bola. Show de bola. Bom, a questão, viu? Parecia difícil, mas era só você analisar o gráfico. Tá? Aí qualquer quantidade de um, você sabe a do outro. Só precisa saber o quê? O pH. Beleza? Né? Então vamos lá. Aí eu posso assim, ele pede assim, nomeie também as espécies químicas H2CO3 e HCO3-. Então H2CO3, ácido carbônico, e HCO3, aí você poderia colocar assim, ó, pode ser hidrogênio carbonato, essa é a nomenclatura oficial, tá? Ou carbonato ácido. Mas você também pode chamar de quê? De
carbonato. Tá bom? Mas a nomenclatura oficial é hidrogênio carbonato, tá bom? Mas qualquer uma das três que você colocasse, a UERJ aceitaria. Tá bom? Bom, tranquilo então? Questão? Olhando para ela, dá vontade de correr, né? Mas, né, depois ficou na paz. Depois foi. Então vamos lá. O que a gente vai ver agora nessa aula? Vamos só fazer assim. Diluição a gente já falou na aula de ontem, né? A gente já falou de diluição ontem. Lembra que eu falei com você que a gente pode usar C, concentração e volume antes, igual a concentração e volume depois, tá? Ou concentração mol por litro, né? Concentração mol por litro antes, concentração mol por litro depois. Mas aí eu falei também para você que a gente pode fazer direto, olhando para o fator de diluição. Aí fica a teu critério, tá? Fica a seu critério usar com a fórmula ou usar pelo aquele fator de diluição. Daqui para cá eu multipliquei o volume por 10, então eu tenho que dividir a concentração por 10. Aí fica a seu critério, tá? Bom, agora a gente vai ver assim, o que cai em prova é mistura de soluções. A gente tem mistura de soluções com o mesmo soluto, tá? A gente tem mistura de soluções com solutos diferentes, com ou sem reação. O que a gente vai ver? Com reação. Porque sem reação, se tem solutos diferentes sem reação, um enxerga o outro como água. Na verdade, é a diluição. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Assim, se você pegar uma solução de NaCl e uma solução de, sei lá, iodeto de bário e misturar uma na outra, não tem reação química. Por quê? Não forma nada novo. Tá? Então, isso aqui para o NaCl é a água e isso aqui para o hidroxibário, para o iodeto de bário é a água. Então, quando não tem reação química, um olha para o outro igual água. Então, tu vai fazer o quê? Diluição. Então, é por isso que eu acho que isso aqui dificilmente cai. O que pode cair é mistura de soluções com o mesmo soluto, tá? Porque aí a gente vai calcular a quantidade, a concentração do soluto que tem igual nas duas soluções. Então, a gente vai ver como é que faz isso. E mistura de solutos diferentes, que é com reação química. Tá? Então, como é que a gente faz mistura de solutos? Mistura de solutos diferentes, soluções de solutos diferentes. Então, imagine que eu tenho aqui uma soluçãozinha, ó. Vou botar aqui duas soluções, ó. Uma contendo hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Vou botar 100 ml. E aqui eu vou botar 400 ml de uma outra solução de NaOH, só que agora ela é 0,2 mol por litro, tá? Então, vou misturar essas duas. No final, o que a gente tem? No final, eu vou ter uma solução contendo 500 ml, porque os volumes se somam. Tá? O volume ele se soma. Agora, eu não posso dizer que essa concentração aqui vai ser 0,3. Concorda? Não posso falar isso. Por quê? Porque concentração é uma variável relativa. Então, a gente calcula ela fazendo uma razão entre duas, que é a quantidade pelo volume. Então, eu não posso somar. A gente tem pesos aqui. Então, os volumes serão os pesos. Então, como é que a gente vai calcular a concentração final aqui? É como se a gente estivesse calculando uma média ponderada. Como assim uma média ponderada? A concentração final, né?
A concentração final vezes o volume final vai ser igual à concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1 mais a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2. Por que eu posso calcular dessa forma, Júlia? Porque a quantidade de NaOH aqui mais a quantidade de NaOH aqui tem que ser igual à quantidade no final. Lembrando, como é que a gente calcula quantidade? Quantidade de soluto, lembra que a gente pode dar a quantidade de soluto em massa ou em número de mols. Se for em massa, a gente tem concentração grama por litro. Se for em mol, a gente tem concentração mol por litro. Então, a quantidade do soluto sempre vai ser o quê? Concentração vezes volume ou concentração mol por litro, grama por litro vezes volume. Então, aqui eu vou ter uma quantidade de NaOH que é dada pela concentração do NaOH vezes o volume do NaOH. Isso aqui eu vou chamar de quantidade da solução 1, mas aqui eu tenho uma outra quantidade, que é a concentração vezes o volume dela. Isso vai ser igual à concentração de NaOH vezes o volume de NaOH na solução o quê? Final. Ou seja, eu estou somando o número de mols de NaOH aqui, mais o número de mols de NaOH aqui, que vai dar o número de mols de NaOH final. Então, as quantidades eu somo. Se fosse em grama por litro, a massa em 1, mais a massa na solução 2 tem que ser igual à massa na solução final. E o que é massa? Concentração vezes volume. Por isso que eu abro aqui, ó, nisso. Ó. Isso aqui é uma média ponderada. Os volumes são os pesos. Então, aqui no nosso exercício, como é que a gente calcularia? Seria 0,1 vezes 100, mais 0,2 vezes 400, dividido por 500, é igual à concentração de NaOH final. Concorda? Então, a concentração de NaOH final vai ser igual a 0,1 vezes 100. Posso deixar todos os volumes em mililitros. Se eu estou trabalhando dos dois lados com volume, não tem problema deixar tudo em mililitro, tá? Então, 0,1 vezes 100 vai dar 10. Mais 80, né? Que é 20 vezes 40. 0,2 vezes 40 dá 80. Então, vai dar 90 dividido por 500. Corta, corta. Então, vai dar 9 dividido por 50. 9 dividido por 50 vai dar, sei lá, vai dar 0,9 dividido por 5. 9 vezes 10 a menos 1 dividido por 5, né? 90 por 5 dá 16, né? Então, se eu tiver aqui 90, tá? Vou fazer esse 90 vezes 10 a menos 2 dividido por 5. Dá 0,016 mol litro. Beleza? 0,16, perdão. 0,16. Porque aqui vai dar 90 por 5, dá 16, vezes 10 a menos 2, dá 16. Ó, vê se está coerente. A gente tinha uma solução que era 0,1 e uma outra solução que era 0,2. O meu valor está entre os dois. Tá certo. Faz sentido. E eu coloquei 400 ml desse aqui e 100 ml desse aqui. Ou seja, ele vai ter que estar mais para cá. Isso aí. Né? Qual é a metade? A metade é 0,15. Então tem que estar um pouquinho para cá, já que eu estou colocando um volume maior dessa aqui. Está coerente. Entendeu? Então isso é uma prova real de como a gente está, se a gente está fazendo o cálculo certo. Beleza? Bom, depois a gente vai fazer exercício. Agora eu só quero te mostrar como é que a gente faz para calcular mistura de soluções com reação. Você vai ver como é que é ridículo. Isso também é conhecido como titulação. Já ouviu falar nesse nome? Já, né? Então, a titulação é o ato da gente
descobrir determinadas quantidades de um soluto a partir da reação dele com uma solução que a gente conhece a concentração. Tá? Isso caiu na prova do Enem, uma vez que ele pediu para fazer análise de ácido tartárico em vinho. Caiu uma questão dessa do Enem. Ácido tartárico em vinho. Tá? Então já caiu no Enem, caiu na UERJ. Pode cair de novo, que tem um tempinho que não cai, tá? Mistura de reação, titulação, não, tem um tempinho que não cai na UERJ. Mas olha só, como é que a gente resolve o problema de titulação? Geralmente a titulação que cai na prova é uma titulação ácido-base. Tá? Geralmente é uma titulação ácido-base. Então, vamos fazer aqui o seguinte, ó. A gente vai usar um princípio que a gente chama de princípio da equivalência. O que diz o princípio da equivalência? O princípio da equivalência diz o seguinte, que numa reação ácido-base, quando a gente não tem mais ácido nem base, a gente chegou no momento onde as espécies se equivalem, tanto a espécie ácida quanto a espécie básica. E aí, nesse momento, o que a gente tem? A gente tem o X do ácido, eu vou te dizer o que é, vezes o número de mols do ácido, vai ser igual ao X da base, vezes o número de mols da base. O que é o X? O X do ácido é a quantidade de H+ que o ácido tem para liberar. E o X da base vai ser o quê? A quantidade de OH-, exatamente. Então, imagine que eu tenho uma reação assim, que é entre o ácido sulfúrico e o NaOH. O X do ácido sulfúrico vai ser 2 e o X do NaOH vai ser 1. Entendeu? É só isso que você precisa saber. E o que é número de mols? Número de mols pode ser concentração vezes o volume, se a gente estiver trabalhando com as duas espécies na forma de solução. Mas número de mols pode ser massa sobre massa molar, quando um dos dois está na fase sólida, está trabalhando com o sólido. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, numa reação de tantos gramas de NaOH reagiu com uma solução de ácido clorídrico. Pode acontecer. Eu posso também trabalhar com ácidos que estejam em estado sólido, ácido benzoico, por exemplo. Agora, uma dica importantíssima. Bom, às vezes eu já vi casos de mistura de soluções quando a gente tem carbonato e bicarbonato. Se aparecer esses dois aqui reagindo com ácido, você vai considerar o carbonato, como tendo X de OH- igual a 2. Então, você vai considerar ele como se fosse uma base com 2 OH-. Então, você vai fazer ácido e base e o carbonato como se fosse uma base. E o bicarbonato você vai considerar como? Como se fosse um OH-. Considerar o bicarbonato como tendo X de OH- igual a 1. Beleza? Então, se cair carbonato ou bicarbonato reagindo com ácido, então esses dois aqui reagindo você vai assumir que eles serão bases, como se eles fossem bases. Só que o carbonato como se fosse uma dibase e o bicarbonato como se fosse uma monobase. Aí na hora de colocar aqui na fórmula do princípio da equivalência, o X, se for o carbonato, vale 2, se for o bicarbonato, vale 1. Já caiu na prova da UERJ eles, tá? Tá bom? Beleza, vamos aplicar esse princípio da equivalência, que eu acho ele foi a parte mais complicadinha aqui da nossa teoria, porque o outro aplicar uma fórmula de média ponderada não é tão difícil assim, tá?
Vamos ver esse aqui porque é coisa nova para você. Então, eu trouxe a questãozinha aqui, ó, e é do ácido tartárico, é o ácido que também caiu na prova do Enem. Se eu não me engano, foi no mesmo ano, tá? Dessa prova aqui da FAMEMA. Bom, você tem... Eu acho que foi. Tá, eu vou fazer aqui, vamos lá. Aí, vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Considere a fórmula estrutural e as informações sobre o ácido tartárico. Ó, a letra A eu vou fazer depois, porque a letra A fala de coeficiente de solubilidade que a gente viu na outra aula. Eu quero focar na parte de reação, tá? Então, na letra B, ele diz assim, ó, sabendo que a molécula do ácido tartárico apresenta 2 átomos de hidrogênio ionizável, opa, o que ele acabou de dizer pra gente? Que o X do ácido vale quanto? 2. Mas a gente pode ver pela fórmula dele. O ácido tartárico é um ácido dicarboxílico. Essa informação o Enem não deu, tá? O Enem deu a reação. Veja, eu não vou trabalhar com reação aqui. Você não vai precisar fazer reação química, tá? Não vai precisar. Então, os ácidos carboxílicos, a quantidade de H+, de um ácido carboxílico é igual à quantidade de carboxila. Então, aqui eu tenho uma carboxila, 2 carboxilas. Então, ele tem 2H+. Ah, e esse OH aqui, LF? Não, esse OH não é hidrogênio ionizável. OH de álcool não ioniza. Só H de carboxila. Tá bom? Então, esse cara aqui tem um H+ para liberar aqui e um H+ para liberar aqui. Beleza, então a gente já sabe o X do ácido tartárico. Ele diz assim, escreva a equação que representa a neutralização completa do ácido tartárico com KOH. Daqui a pouco a gente escreve. Eu quero calcule o volume em mililitros de solução aquosa 0,5 mol de KOH necessário para neutralizar completamente 3 gramas de ácido tartárico. Primeiro, o ácido tartárico está na forma de sólido. E o KOH está na forma de solução. Beleza? Vamos calcular o volume. Como é que a gente vai calcular o volume? Princípio da equivalência. Vamos aplicar aqui. Como é que é o princípio da equivalência? O X do ácido vezes o número de mols do ácido vai ser igual ao X da base vezes o número de mols da base. Perceba, eu não montei a equação. Ele me pediu a equação, não pediu? Mas eu vou fazer o cálculo sem a equação para você ver que não é necessária a equação quando a gente aplica o princípio da equivalência, tá? Então vamos lá. O ácido está na forma de sólido. Então o N dele vai ser o quê? Massa sobre massa molar. Lembra? Quando a gente faz um soluto sólido, a gente vai trabalhar massa sobre massa molar. Então eu vou botar aqui, ó, X do ácido vezes massa do ácido sobre a massa molar do ácido tartárico. Isso vai ser igual a X da base. Agora a base está em quê? Em solução. Na forma de solução. Então vai ser a concentração da base vezes o volume da base, que é o que a gente quer calcular. Pronto, acabou o problema. Eu tenho massa de ácido. Eu tenho a massa molar do ácido tartárico, 150 gramas por mol. Eu tenho o X dele, que vale 2. Eu sei o X da base, que vale 1. Eu tenho a concentração da base, o que eu não tenho? Volume. Acabou o teu problema. Acabou. Titulação, acabou o problema. Ah, e se eu tivesse o ácido como volume? Você ia abrir aqui, concentração do ácido vezes volume do ácido. Só que ele te deu ácido na forma sólida, também não tem problema. Tá? Então vamos lá, vamos substituir os valores. Vai ser 2. Massa do ácido tartárico que ele deu pra gente foram 3 gramas. 3, mas só que o 3 vai ficar sobre 150, não vai? Que é a massa molar. Então a gente malandramente já não vai deixar assim, né? O que a gente vai botar? 300 vezes 10 a menos 2. Não é a mesma coisa que 3? Sim, então eu vou deixar assim. Isso vai ser igual a x da base 1, concentração da base 0,5. O volume da base, que é o que a gente vai calcular. Então, ó, isso aqui eu já posso, ó, botar o 0,5 vem para cá dividindo, né? Mas já posso fatorar aqui, ó, 300, esse aqui
dá 2. Então vai ser o volume da base. Vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 a menos 2, dividido por 5 vezes 10 a menos 1. O 10 a menos 1 vai lá para cima, não vai? Vai lá para cima e vira o quê? Vira 10. 10 vezes 4 vezes 10 a menos 2, dividido por 5. Vou botar ele em azul aqui. Corto isso aqui com isso aqui, dá 2. Vai dar 0,08 litro. Não é isso? 0,02 litro, que é a mesma coisa aqui. 80 mililitros. Então a gente gastou 80 mililitros. Ele quer em mililitros, então 80 mililitros de base. Entendeu? Então eu demorei mais tempo escrevendo isso aqui, ó, que não precisava, do que fazer a equação, do que fazer a questão. Agora, o que muita gente vai fazer? De que forma? Vai montar a equação, aí vai pegar a concentração da base, vai achar o número de mols da base, vai jogar na proporcionalidade da reação, que é 1:3, aí vai achar o número de mols de ácido tartárico, e aí um mol dele tem 150 gramas, aqui tem 3 gramas, aí tu... Pô, esquece, aqui vai fazer 3, você vai fazer 3 contas no barato. Então aqui você não fez uma conta só. Agora a gente pode montar a equação do ácido tartárico, então a gente pega aqui a fórmula do ácido tartárico, e eu vou aproveitar aqui a fórmula dele e já colocar o KOH aqui, tá? Então aqui eu já monto a equação, beleza? Então aqui eu vou juntar, eu vou precisar de 3 de KOH, 3 não, perdão, 2 de KOH, porque ele tem 2H+. Então o coeficiente estequiométrico da base é sempre igual ao número de H+ que o ácido libera. E o coeficiente do ácido é igual à quantidade de OH- que a base libera. Então quando você olha a equação, você também já consegue saber quantos H+ o ácido tem. Pelo coeficiente estequiométrico da base. Foi assim que caiu na prova do Enem. Na prova do Enem era NaOH. Aí ele botou 2NaOH. Aí tu olhando pelo 2NaOH, opa, o ácido tem 2H+. Aí tu usa o princípio da equivalência. Não faz pela reação. Tá? Então isso aqui vai gerar o tartarato de potássio. Tartarato de potássio vai ser isso aqui, ó. Mais 2 águas. Certo? Porque tem 2 OH- e 2H+, a gente forma 2 águas. Essa era a equação. Aí tem quem não faz pelo princípio da equivalência, vai fazer pela relação estequiométrica, vai ter um trabalho maior. Por quê? Tu ia ter que achar, olha só o que a gente ia ter que fazer, Júlia, só para você entender. A gente ia ter que achar o número de mols relacionado a essa massa de ácido tartárico, tá? Esse número de mols relacionado à massa de ácido tartárico, eu ia ter que calcular o número de mols da base, porque aqui ia ser 1 mol para 2, ou seja, mais um cálculo. Com o número de mols da base, eu sei que é 0,5 mol para 1 litro, né? Então, aí o número de mols da base que eu calculei, eu calcularia o volume. Então, você faria quantos cálculos? 3. E além disso, precisa de quem? Da equação. O meu, você faz um cálculo e não precisa da equação. Você só vai montar a equação. Você só vai montar a equação se a questão te pedir. Mas você não vai calcular nada pela equação, entendeu? Show de bola? Tá, então vamos voltar para fazer a letra A. Na letra A ele diz assim: adição de 100 gramas de ácido tartárico em 100 ml de água resultará em solução saturada ou insaturada. Justifique. Ele deu o coeficiente de solubilidade dele, 139 gramas em 100 ml de água. Se ele colocou 100 gramas, ela é insaturada. Certo? Pois não atingiu o limite de saturação igual a 139 aí, gramas por 100 ml. Beleza? Ele colocou 100 gramas é menos do que 139. Aí ele está perguntando, ele está querendo ver se você sabe o que é a coeficiente de solubilidade. Né? Não precisou fazer conta nenhuma. A questão basicamente é a parte ali
da letra B, que é a aplicação da titulação em si, que é a reação entre o ácido e a base. Tudo bem? Sim? Então vamos fazer mais uma. Bom, agora olha outra questão aqui. Uma amostra impura de ácido cítrico de massa molecular de 0,384. Então, essa massa aqui é uma massa que a gente não vai trabalhar com ela. Por quê? Porque ela é uma massa impura. Tá bom? Então, ela equivale ao todo. O que a gente vai fazer? Olha o que ele faz. Ele pede assim, apresentada a seguir foi titulada com 30 ml de solução de NaOH 0,1 mol por litro. Descreva as reações envolvidas na titulação total e o teor de ácido cítrico na amostra, em grama, em porcentagem massa por massa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a massa de ácido cítrico que realmente reagiu. Como? Pelo princípio da equivalência. Então, eu vou achar a massa de ácido cítrico pelo princípio da equivalência. Como que eu vou fazer isso? Olha quantas carboxilas o ácido cítrico tem. Então, ele já é um ácido que? Triprótico. Então, quanto vale o X do ácido aqui? 3. A base que ele reagiu é o NaOH, então o X da base vale quanto? O X da base vale 1. Então, vamos escrever aqui o princípio da equivalência. X do ácido vezes o número de mols do ácido é igual a X da base vezes o número de mols da base. Agora a gente precisa entender o que a gente vai calcular. Não adianta também só reproduzir, né, o cálculo aqui e a fórmula sem entender. A gente vai achar a massa de ácido que realmente reage. Porque só o ácido cítrico reage com a base. Tá? Então isso é o que a gente chama de pureza. O que é pureza? É a massa de reagente que forma produto, ou só a massa de reagente que reage com outro reagente. Então, desses 0,384, uma parte não reagiu. Mas pelo volume gasto de NaOH, eu calculo a massa que realmente reagiu. Então, eu vou abrir aqui o número de mols de ácido, como ele está na forma sólida. Tá aqui, ó. Isso aqui indica que a gente vai calcular ele na forma sólida. Então, como é que a gente abre o número de mols? Massa sobre massa molar. Já o NaOH está na forma de solução. Então, ele na forma de solução é concentração vezes o volume. Então, desse lado, eu já vou botar um 3 aqui, beleza? Vezes a massa de ácido cítrico, que é a massa pura, sobre quem? Sobre a massa molar do ácido cítrico, que a gente vai ter que calcular. Aí não tem para onde correr, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então vai ser 12, 5 não, 6. Então só de carbono já dá de 72 gramas por mol. Agora vamos ver hidrogênios. Eu vou contar os hidrogênios aqui em laranjinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Confere? Então, 72 mais 8 já deu 80. Agora vamos para os oxigênios. Cada carbonila, né, cada carboxila tem 2 oxigênios, então já dá 6 oxigênios, concorda? Mais esse aqui perdidão, ó, 7 oxigênios. Tá? Cuidado com esse perdidão ali. Então vai ser 16 vezes 7, 7 vezes 6, 42. Aqui vai dar 112, não é isso? Então, 112 mais 80 vai dar 192. Opa, já olhei para ele, já olhei para cá, ó. Tira esse zero aqui. Tira esse zero aqui. 192 e 384 não tem algo em comum? Tem, não tem? Então tá bom. Já sabe o que a gente vai usar, né? Então vamos lá. Aí vai dar 192 aqui, certo? Isso aqui é igual ao X da... Não, na verdade a gente nem vai usar, porque a gente vai calcular a massa. Viajei aqui. Mas se a gente fosse dividir um pelo outro, já sabe que daria para fazer aquele chuntezinho, né? X da base é 1. Agora a gente vai abrir o número de mols da base como? A base não está na forma de solução?
Sim, está na forma de solução, não tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai botar concentração vezes volume. Então, a concentração da base que ele deu foi 0,1 e o volume da base que ele gastou foi de 30 mililitros. Agora tem que ter cuidado. A gente não pode deixar ele em ml, porque só tem um lado de volume, o outro lado não tem. Então, tem que multiplicar por 10 a menos 3. Vamos melhorar isso aqui? Vamos botar isso aqui 1 vezes 10 a menos 1. Então, a gente corta esse 3 com esse 10 a menos 1. Então, a gente vai ficar desse lado aqui com 3 vezes 10 a menos 1. Bom, eu vou deixar a massa de ácido pura. Aqui vai ser 192 vezes 3 vezes 10 a menos 3, dividido por 3. Esse 3 eu posso cortar também. Certo? Então, isso vai dar o quê? 192 vezes 10 a menos 3. Ou seja, a massa pura é de 0,192 gramas. Não é metade disso? Então, qual é a porcentagem? 50%. Ah, eu não consegui fazer. Se não fosse uma conta fácil. O 0,384 gramas estaria para 100%. O 0,192 gramas, X%. X 50% de pureza. Viu? Tenta fazer isso com reação. Vai gastar uma vida. Então, quando você já terminou, quando você já está fazendo a redação, tem gente fazendo essa questão aqui ainda. Beleza? Bom, vamos só escrever aqui o que ele pediu antes, né? Ele pede para a gente descrever as reações químicas envolvidas. Então, as reações químicas, na verdade, é uma reação só, né? Eu vou aproveitar aqui, tá bom? A fórmula do ácido cítrico. Então, o que ele quer? Ele quer saber se você vai equilibrar direitinho. Então, você vai botar aqui 3 NaOH. Cada NaOH vai reagir com um H+ desse aqui. Aí você vai repetir a fórmula lá do ácido cítrico. Eu vou pagar essa nossa conta aqui, tá? Então, você vai repetir a fórmula do ácido cítrico, só que aqui no lugar da OH, você vai botar O- Na+. Você vai botar os sais orgânicos formados. Aqui tu pode botar CH2. Aqui tu pode colocar COH. Aí aqui tu vai ter que colocar o O-, Na+, dupla O. Aqui tu bota CH2. Aqui tu bota C dupla O, O-, Na+. Beleza? Vou botar aqui X da base. Bom. Tranquilo? Show de bola. Beleza. Então, aprendeu como é que faz? Bem mais fácil. Não tem nem comparação. Não precisa mais. Você encontrou agora. Você encontrou o paraíso. Exatamente. Bom, deixa eu ver aqui agora. Vamos fazer essa questãozinha aqui. Essa questão que eu fiz aqui antes, essa 8 aqui, é daquela nossa. É da aula 8, tá? É da aula 9. Essa daqui ainda é da aula 9, tá bom? Ela tá naquela lista de exercícios da aula 9. Aí agora a outra que a gente já fez já é da aula 10, essa aqui também é da aula 10. Tá bom? Bom, vamos lá. Essa questão aqui a gente tem cloreto de potássio e cloreto de cálcio são exemplos de eletrólitos cujas soluções são muito empregadas em laboratório de ensino e pesquisa. Então, quando a gente olha para essas duas soluções, a gente tem um íon comum elas, ó. Beleza? Então tem cloreto e cloreto nos dois. Só que um cuidado que você tem que ter é o seguinte: para cada 1 mol disso, geram 2 de cloreto. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Vou te mostrar como é que faz isso aqui de uma maneira mais rápida, tá bom?
Então, suponha que um técnico misturou 200 ml de uma solução de KCl de concentração 0,2 mol por litro com 300 ml de uma solução de cloreto de cálcio 0,1 mol por litro e que a solução final apresentou 500 ml de volume final, tá? Porque ele juntou 200 com 300, vai dar 500. Ele quer que você primeiro coloque os íons cálcio, cloreto e potássio em ordem crescente de raio. Tá? Então ele quer em ordem crescente de raio. Vamos fazer aqui a letra A. Bom, quem tem o maior raio é quem ganhou o elétron. Quem tem menor é quem perdeu e perdeu mais. Então o menor raio é o do cálcio. Então o cálcio tem um menor raio, então ele quer ordem crescente, né? Então eu vou botar agora o potássio, vai ter um raio maior. E por último, o cloreto que ganhou elétron, o raio aumenta. Quem ganha elétron, o raio aumenta, quem perde, o raio diminui. Quem perde mais, diminui mais. Já que todos eles vai ter o mesmo número de camadas, tá? Então, beleza. Esses dois aqui perderam a quarta camada e ficaram com 3. O cloro, ele tem 3 camadas. O potássio e o cálcio. O cálcio, por exemplo, ele era 2,8. 2,8,8,2. Né? Então, quando ele perde aqui, ele perde 2 elétrons. O potássio é 2,8,8,1. Ele perde um elétron, ele perde a última camada. Só que um perde 1 elétron e o outro perde 2. Aí quem perde 2, fica menor. Bom, ele diz assim, o elemento cloro apresenta a massa atômica 35,5 unidades de massa atômica, que hoje em dia a gente chama de Dalton, né? Não chama mais de U. Apenas 2 isótopos na natureza, 35 e 37. Determina a abundância isotópica. Como é que a gente faz isso? O 35,5 é o resultado de uma média ponderada entre a porcentagem que eu vou chamar de X do 35 mais a porcentagem que eu vou chamar de Y do 37. Isso tudo dividido por 100. Então eu tenho aqui duas incógnitas e uma equação, mas eu sei que X mais Y é igual a 100. A soma das abundâncias. Eu escolho quem eu vou isolar. Posso pegar Y é igual a 100 menos X. Então, já vou jogar isso aqui para cá multiplicando. 100 vezes 35,5 vai dar 3.550. Isso vai ser igual a 35x mais 37 vezes 100 menos y. Então, 3.550 é igual a 35x mais, aí o 37 vem aqui para dentro, multiplicando. Vai dar 3.700 menos 37y. Ó, 37x, vou ter errado aqui, desculpa, aqui é x. 37x. Então, ó, 35x com menos 37x dá menos 2x, que eu vou jogar para o outro lado. E aí, o 3.550 vem para cá, e você vai ter 3.700 menos 3.550. Isso é igual a 150. 2x vai ser 150 dividido por 2. X é igual a 75%. X é igual a 75%, Y é igual a 25%. Então, achei a abundância dos dois. Beleza? Tudo bem? Tá? Então, agora, na letra B, ele pede para você calcular a concentração em mol por litro de cálcio e cloro. Ó, o cálcio, 2+, só tem na solução de cloreto de cálcio. Beleza? E quando eu pego a solução de cloreto de cálcio e dissocio ela, eu vou ter 1 mol de cálcio formado, mas eu vou ter 2 mols de cloreto. Quanto é a concentração dessa solução de cloreto de cálcio? 0,1. Então, se eu colocar 0,1 mol por litro aqui, dentro dela eu vou ter 0,1 mol por litro desse. Mas vou ter 0,2 mol por litro desse aqui. Beleza? Agora, eu juntei a essa solução, né, eu peguei aqui o volume dessa solução de cloreto de cálcio.
o volume dela é igual a 300 ml. E a gente adicionou 200 ml de cloreto de potássio. Só que o cloreto de potássio, ele não reage com cálcio. O que é o cloreto de potássio para o cálcio? Água. Então, o cálcio 2+, ele foi diluído pela solução de cloreto de potássio. Então, a concentração do cálcio, vou botar aqui concentração mol por litro. Concentração mol por litro do cálcio antes, vezes o volume da solução de cálcio antes, tem que ser igual à concentração de cálcio final, vezes o volume final. Qual vai ser o volume final? 500. Então, quanto é a concentração de cálcio antes? 0,1. 0,1 vezes 300. Vai ser igual à concentração de cálcio vezes 500. Ó, 0,000 vai dar a concentração de cálcio, vai ser 0,3, porque é 0,1 vezes 3, dividido por 5. Como eu falei para você, eu não gosto de ficar usando vírgula. O que eu faço? Eu vou transformar o número aqui de cima em 30. Ser 30 vezes 10 a menos 2. Que eu ando aqui, 30 dividido por 5 dá 6. Então, a concentração de cálcio vai dar 6 vezes 10 a menos 2 é 0,06 mol por litro. Vamos ver se é coerente. Ela era 0,1, certo? Ela era 0,1. Quantos ml eu tinha dela? 200. Certo? Para quanto a gente diluiu ela? A gente diluiu ela para 500, não foi? Diluímos para 500. Então, a gente diluiu quase a metade dela, né? Foi quase a metade, não foi? Quase a metade, não, quase o dobro do volume. Mais do que o dobro do volume, né? Mais do que o dobro do volume, né? Porque ela saiu de 200 e foi para 500. Se fosse o dobro, seria 400, não é? Então, peraí, vamos ver se essa conta está certinha aqui. Eu acho não, eu errei no volume, perdão. Não é 300, é 200. Eu botei aqui, é 200. Não, tá certo, é 300. Tá certo, é 300. Tá certo. Então, na verdade, o dobro seria 600, né? Isso. Então, vamos raciocinar aqui. Se eu tivesse dobrado a solução, o volume, a concentração teria caído para metade. Então, seria 0,05. Mas como 500 não é o dobro de 600, ela não vai cair a metade. Ela vai cair um pouquinho mais da metade, que é 0,06. Está coerente. Entendeu? O cálculo está coerente. Agora a gente vai fazer a concentração do cloreto. Agora a concentração do cloreto já não é assim tão óbvio. Por quê? O cloreto está presente nas duas soluções. Só que você tem que tomar cuidado. Na solução de cloreto de cálcio, eu tenho que multiplicar por 2. Eu já fiz isso. Tanto é que aqui na cloreto de cálcio, o cloreto é 0,02. Então, o que a gente tem que fazer? A concentração de cloreto no cloreto de potássio é igual à concentração de cloreto de potássio, porque a relação é 1 para 1. Então, no cloreto de potássio é 0,02. É 0,2. É 0,2 mol por litro. Já a concentração de cloreto na solução de cloreto de cálcio também é 0,2 mol por litro. Foi o que a gente achou aqui. Então, antes você sempre tem que fazer isso aqui. Dissocia. Tá? Para saber qual é a relação entre o sal e o íon. Porque o que ele te dá a concentração é do sal. A questão te dá a concentração do sal. E aí você tem que ver o quanto aquele sal produz na solução. Tá? Então, beleza.
Aí agora o que a gente vai fazer? Aí agora a gente faz a média ponderada. Agora vamos aplicar a média ponderada. Então a concentração de cloreto no final vai ser igual à concentração de cloreto proveniente do cloreto de potássio vezes o volume da solução de cloreto de potássio, mais a concentração de cloreto proveniente do cloreto de cálcio vezes a solução de cloreto de cálcio, tudo isso dividido por 500, que é a soma dos dois volumes. Agora é cálculo. Vamos lá. Concentração de cloreto final vai ser 0,2 vezes 200, que é o volume da solução de cloreto de potássio, mais 0,2 vezes 300, dividido por 500. Então, nós teremos 0,2 vezes 200, 40, mais 0,2 vezes 300, 60, dividido por 500. Vai dar 100, dividido por 500, corta, 0,2 mol por litro. Beleza. 0,2 mol por litro. Show de bola? Então você pegou uma solução que era 0,1 e outra 0,2. Só que agora a nossa análise não pode ser feita dessa forma, né? Porque a gente tem uma que foi multiplicada por 2. Então foge um pouco o que a gente está fazendo de análise, entendeu? Aquela análise não fica tão simples de fazer a prova real. A análise que eu digo é a prova real, né? Não fica tão simples assim de fazer a prova real. Mas vamos conferir as contas aqui, tá certinho, né? 0,2 vezes 200, 0,2 vezes 300, Beleza. É isso mesmo. Show de bola? Beleza. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre propriedade coligativa. Vamos aproveitar o gancho e falar um pouquinho sobre propriedade coligativa. Bom, propriedade coligativa às vezes cai na prova da UERJ como um itemzinho de um comando. Tem algumas provinhas que não aparecem, tá? Então tem, por exemplo, aqui a questão 2018, ele fala assim, qual é a propriedade coligativa que corresponde à ação laxante? Aí você tem que ler na questão, você vai ver qual é a propriedade. Aí tem outra questão que ele fala assim, qual vai apresentar o maior ponto de ebulição? Qual vai apresentar o maior ponto de fusão? Meio perdidão. Mas já teve questão que foi 100% propriedade coligativa, tá? Tipo, bem assim, qual é, né, presente é mesmo? Aqui é diluição, tá? Depois você vai fazer tipo essa aqui, ó. Essa aqui, olha o tempo que caiu. Então tem um tempinho que não cai propriedade coligativa, tá? A ferro e fogo. Bom, vamos só aqui fazer aqui uma interpretação rápida das propriedades para a gente poder matar alguns exercícios, ó. Bom, o que é o efeito coligativo? O efeito coligativo é o seguinte, para a gente analisar os efeitos coligativos, olha como é que é interessante, e aí a gente pega um gancho do que eu te falei ontem, no vídeo anterior, né, de ontem. O que a gente tem quando a gente está trabalhando com solvente e a gente joga nesse solvente um soluto? Principalmente se esse soluto for iônico e o solvente for a água vai atrás desse soluto até desistir. Porque a função de um solvente é dissolver. E ele exerce isso melhor, ele é mais eficiente no estado líquido. Entendeu? Então agora vamos entender então o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui água pura. Tá? Eu tenho água pura. Aí a água pura tem o seu ponto de ebulição, que vale 100 graus. E aí a água pura tem seu ponto de fusão, que vale 0 grau. Então, nesse intervalo aqui de temperatura, a água está em qual estado físico? Líquido. Beleza. Bom, mas aí eu vou adicionar na água um soluto.
Aí eu já botar aqui água mais um soluto. Agora a água vai ficar o quê? Interessada em dissolver esse soluto. E ela dissolve esse soluto melhor na fase líquida. Então, ela vai retardar suas mudanças de fase. Como assim retardar? Ela não quer passar para o estado gasoso. Ela não quer passar para vai ficar um intervalo maior de temperatura líquida. Não seria em relação a tempo, mas é isso aí, sua cabeça funcionou, o raciocínio foi esse. Então é aquilo que a gente vê. Ó, o que vai acontecer? Agora a água não vai mais entrar em ebulição em 100, ela vai entrar em ebulição numa temperatura maior do que 100 graus. Deixa eu botar mais para cá. Então, o ponto de ebulição da água agora vai ser numa temperatura superior a 100. E o ponto de fusão vai ser um ponto de fusão inferior a 0. Então, agora, ó, a gente tem a água, um intervalo de temperatura maior no estado líquido. Então, o que acontece quando a gente adiciona um soluto não volátil a um solvente? O ponto de ebulição aumenta. E o ponto de fusão diminui. Beleza? E ele deixa de evaporar com facilidade. O que a gente consegue? Qual é o parâmetro que a gente tem quando a gente diz que um líquido ele evapora com facilidade? É a pressão de vapor. Então, se a pressão de vapor de um líquido é alta, ele evapora mais facilmente. Então, ele é volátil. Mas quando a gente adiciona um soluto, o que acontece com a pressão de vapor? Cai. Claro, ele vai parar de quê? De evaporar. Então, a pressão de vapor cai após a adição de um soluto. Entendeu? Então, o que a gente tem? E isso tudo é diretamente ligado à quantidade de partículas, tá? Como é que a gente diz aqui? A magnitude do efeito, dá para a gente colocar assim, dos efeitos, está associado ao número de mols de partículas. Tá bom? Então, quais são os efeitos? Os efeitos são para você, ó. O que é para você? O ponto de ebulição aumenta. Ó, só o chapeuzinho do E. Esse C aqui é ponto de congelamento, diminui, que é o ponto de fusão. O O é a pressão osmótica. Pressão osmótica eu vou te explicar já o que é na questão aqui que a gente vai fazer a primeira, tá? E a pressão de vapor, ela faz o quê? Ela cai. A pressão de vapor cai. Então, ó, o ponto de ebulição aumenta, o ponto de congelamento, que é o ponto de fusão, diminui. Isso quando a gente adiciona um soluto não volátil. Então, esses são os efeitos coligativos. Tá bom? Então, só para você ter uma ideia, se eu pegar aqui 0,1 mol por litro de NaCl e 0,1 mol por litro de glicose, C6H12O6, esse cara aqui vai provocar os maiores efeitos coligativos na solução do que a glicose. Por quê? Porque o NaCl ele libera o quê? Na e Cl-. Então a concentração, na verdade, é o dobro. Porque é em função da concentração de partículas. Já a glicose, ela não se separa. Então ela é a solução 0,1 mol por litro. Entendeu? Tá? Tá, então vamos trabalhar isso aqui para a gente pegar aquela questão lá de 2006, tá? Então vamos lá, questão aqui de 2006, ó. Então nessa questão ele diz assim, para evitar alterações nas células sanguíneas, como a hemólise, as soluções utilizadas em alimentação endovenosa devem apresentar concentrações compatíveis com a pressão osmótica do sangue. Tá? O que é pressão osmótica? Eu vou fazer aqui para você entender rapidinho.
Pressão osmótica, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter dois recipientes aqui. Não deu certo o que eu queria, não. Onde você foi, bichinho? Voltou pro início. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá bom, não tem grilo, não. Tá bom, voltou aqui. Então a gente vai pegar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, foi. Então eu vou pegar dois recipientes aqui. Eu vou pegar aqui uma outra forma aqui. Tá? E vou agora colocar mais uma aqui. Beleza. Bom, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, ó. Tá bom. Então, olha só, aqui eu vou ter um lado onde eu tenho mais solvente, tá? Esse lado eu vou chamar de lado hipotônico. Então, aqui eu tenho mais solvente. E desse lado aqui eu tenho mais soluto, beleza? Então, aqui eu vou ter mais solvente. E aqui eu vou ter mais soluto. Então, a solução está mais concentrada aqui. O que vai acontecer? Isso aqui está separando as duas soluções. Eu vou chamar isso é uma membrana semipermeável. Você já estudou esse efeito que é a osmose, né? Então, o que acontece? Como o soluto tem a obrigação o solvente, perdão, tem a obrigação de dissolver o solvente ele começa a atravessar essa membrana aqui, ó, né? E provocar o efeito que nós chamamos de osmose. Então, o solvente começa a atravessar aqui e esse é o processo de osmose. Só que tem o seguinte, se a gente exercer aqui uma pressão, pegar aqui como se fosse um êmbolo, tá? E adicionar aqui uma pressão externa, essa pressão externa no sentido aqui contrário, né, descendo, ele começa a interromper o fluxo de solvente. Então, quando a pressão externa ela interrompe o fluxo da osmose, é que nós atingimos a pressão osmótica. Beleza? Então a pressão osmótica ela é atingida quando a pressão externa do lado hipertônico, aqui lembrando que é o lado hiper e aqui é o lado hipotônico. O que é hiper? Maior quantidade de soluto e hipo, menor quantidade de soluto, tá? Então quando essa pressão externa interrompe o fluxo de solvente, atingiu-se a pressão osmótica. E a pressão osmótica é calculada assim, ó, π igual a concentração mol por litro, RT, vezes a quantidade de partícula que a solução tem. Tipo NaCl, qual seria aquele I ali? 2. Entendeu? Cloreto de cálcio seria quanto? 3. Porque tem cloreto de cálcio, libera um cálcio e 2 de cloreto. Sacou? Glicose, quanto seria o I? 1. A glicose, o I seria 1. Tá bom? Então, esse M aqui é de mol por litro, esse R é da constante de gases ideais, esse T de temperatura. Tá bom? Em Kelvin, tá legal? Vem do PV igual a nRT aqui, essa equação. Então, isso aqui é a pressão osmótica. Agora, uma outra coisa que pode ser cobrada em prova é o seguinte. Se a pressão externa ela for maior que a pressão osmótica, acontece o que nós chamamos de osmose reversa. O que é a osmose reversa? O solvente começa a sair do meio hiper e vai para o meio hipo.
Isso aqui é um processo muito utilizado para dessalinização. Tem que ser com 2 S, né? Dessalinização da água do mar. Senão fica desalinização, né? Fica com som de Z. Tá certo? Processo para dessalinização da água do mar. Então, tem países no Oriente Médio que utilizam esse processo para obter água potável. Está tendo um projeto também em Fortaleza para isso. Tá? Pegar água do mar. Pegar água do mar e fazer osmose reversa. Tá bom? Bom, ó, é o único cálculo que eu acho que pode cair de efeito coligativo na prova da UERJ, tá? Então vamos lá, ele diz aqui, ó. Então vamos nessa. Foram administradas em um paciente por via endovenosa, em diferentes períodos, 2 soluções aquosas, uma de glicose e outra de cloreto de sódio, ambas de concentração 0,31 mol por litro a 27 graus. Então ele já me deu a temperatura, 27 graus. A gente sabe que se for usar a equaçãozinha lá, a gente vai ter que passar isso para 300 Kelvin. Considere que a pressão osmótica do sangue é de 7,62 atm. Beleza? A solução de glicose apresenta comportamento ideal, ou seja, você pode usar aquela equaçãozinha que eu te apresentei. E o cloreto de sódio encontra-se 100% dissociado, ou seja, para cada 1 mol de cloreto de sódio, nós temos 2 mol de partículas. Logo, entre a glicose e o cloreto de sódio, quem exerce o maior efeito coligativo? Cloreto de sódio. E quais são os efeitos coligativos? Aumentar ponto de ebulição, diminuir ponto de fusão, aumentar a pressão osmótica e diminuir a pressão de vapor. Tá? Bom, aí ele diz assim, calcule a pressão osmótica da solução de glicose e indica a classificação dessa solução em relação à pressão osmótica do sangue. Se a gente calcular a pressão osmótica der abaixo de 7,62, ela é hipotônica. Se der acima, ela é hipertônica. Se der igual, ela é isotônica. Então vamos calcular aqui a pressão osmótica. Como é da glicose, aquele I vai valer quanto? Então é π igual a concentração mol por litro RT vezes I. Como é glicose? A glicose, o I dela vale 1, porque é uma solução que não ioniza e não dissocia. Então a gente já sabe que o I vale 1. Beleza, então esse I aí a gente descarta. Então vamos calcular a pressão osmótica. Ele disse que a pressão era 0,31 nos dois casos, né? 0,31 vezes R. R vai ser o 0,08, né? 0,08 e a gente vai ter aqui temperatura de 300 Kelvin. Beleza? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui o cálculo. A gente pode cortar esses dois. 1, 2. Corta aqui, corta aqui, corta aqui. Então, a pressão osmótica vai ser 0,31 vezes 24, né? Então, vai ser 0,62, 20. 0,31 vezes 20, vezes 2 dá 2, 6. Pô. Vai dar 6,62, não é isso? 6,62. Eu estou tirando por 20, tá? Ó, vou fazer de novo aqui. Então vai dar 2, 6, 0, 0,62. Mas como é por 20, vai dar 6,2. Agora eu vou pegar 0,31 e multiplicar por 4. Dá, né? Fazendo a conta direitinho aqui. 4, 12. Então vai dar mais 1,2. Não, não faz essa conta certa não. Oi? É.
Eu acho que era para dar 762. Então 0,31 vezes 4, não é isso? Dá 4. Dá 12, né? 1,24. Mais 6,2. Será que tá certo isso aqui? Fiz a conta certa. Eu lembro que dava 762, era isotônica. Eu tô errando de conta aqui. Tenho quase certeza que dava igual. É. Eu acho também. Tem muito tempo que eu não faço essa questão. Deixa eu só fazer aqui a continha aqui direito. Tá fazendo a calculadora, não? Tá? Então tá dando esse valor mesmo, né? É. Pi igual a 7, vírgula. Faz com 0,082. Pode ser que seja isso. Pode ser. Falei. Que ele deu na questão. Ele deu 0,082. Não arredondou, não. Eu lembrava que dava igual. A resposta tem um tempo que eu não faço. Mas se deu igual, então a solução ela é o quê? Isotônica. Aí ele diz assim, ó, as curvas de pressão de vapor, acho que já foi a primeira parte foi, né? Essa prova é tão antiga que ainda dividia A e B, tá vendo? Então, as curvas de pressão de vapor em função da temperatura para as soluções de glicose e cloreto de sódio são mostradas no gráfico. Opa! Vamos lá. Como é que você vai saber quem é a maior e quem é a menor pressão de vapor? É só você escolher uma temperatura qualquer. Escolhe uma temperatura qualquer e vai para o gráfico. Pum. A solução B bateu aqui. Então, essa aqui é a pressão de vapor de B. Beleza? Aí você vai para a pressão, vai em A. A pressão de vapor de A está aqui. Então, o que a gente tem? Que a pressão de vapor da solução A é maior do que a pressão de vapor da solução B. Quem vai ter menor pressão de vapor? Menor pressão de vapor é a do cloreto de sódio. Por quê? Porque ele é que exerce o maior efeito coligativo. Tá? Ele vai abaixar mais a pressão de vapor, ele vai aumentar mais o ponto de ebulição, ele vai diminuir mais o ponto de congelamento, que é o ponto de fusão, e ele vai aumentar mais a pressão osmótica. Entendeu? É por isso que eu falo que ele exerce o maior efeito coligativo. Então, a menor pressão de vapor vai ser dele, logo, a solução B é a de cloreto de sódio e a solução A é a de glicose. Então, como é que a gente justifica isso? Por apresentar 0,2 mol por litro de partícula em solução, o cloreto de sódio diminuirá mais a pressão de vapor do solvente. Vírgula do que? A solução de glicose. Beleza? Então, o cloreto de sódio é o que vai ter a menor pressão de vapor. Então, a gente vai colocar lá, solução A, cloreto de sódio, solução B, glicose. Solução A, menor pressão de vapor, solução B, maior pressão de vapor. Então, a sua resposta aqui, caso isso caia na prova, assim, mais uma vez, a sua parte discursiva, né? Ela não pode faltar você associar que o NaCl ou qualquer outro soluto, por ser iônico, vai gerar, não precisa nem dizer porque ele é iônico, tá? Mas porque ele tem mais concentração em função de partículas. Então tem uma concentração em partículas maior, então vai exercer um maior efeito coligativo.
E qual é o efeito coligativo que a gente está estudando? É a diminuição da pressão de vapor. Esse que eu quero que você entenda. Existem os efeitos coligativos. Um é aumentar ponto de ebulição, diminuir ponto de congelamento, aumentar a pressão osmótica e diminuir a pressão de vapor. Aí você tem que analisar quem vai provocar os maiores efeitos. Isso às vezes confunde porque quando a gente analisa as propriedades que aumentam, fica fácil. O problema é analisar as propriedades que diminuem. Não é verdade? Porque é o contrário, o cara que tem mais é o que vai ter o menor ponto de fusão, é o que vai ter a menor pressão de vapor. Dá uma confundida. Tem que ter muito cuidado quando é uma propriedade que diminui em função da adição do soluto não volátil. Beleza? Tudo bem? Então eu vou deixar aqui para você tentar resolver as outras questões. Essa questão aqui, 7, também caiu na prova da UERJ há um tempo. Tá? Ela fala, indique a amostra que apresentar maior temperatura de ebulição. Ó. Então a gente tem aqui, dá para a gente fazer aqui rapidinho só essa parte, a outra parte eu deixo para você fazer, que é uma diluição, tá? Ele diz que o Mar Morto tem 280 gramas por litro de sal. E os mares normais e oceanos, 35 gramas por litro. Tá? Então, você sabe que quanto mais sal tem, maior a densidade da solução, né? Então, não sei se você já viu fotos de pessoas boiando, assim, literalmente no Mar Morto, né? Então, eu quando era criança, eu até ficava assim, tipo, na piscina eu não consigo boiar e na praia eu boio melhor. Aí, depois que eu fui entender por quê. Verdade, na praia a gente boia muito mais fácil do que na piscina. Porque a água da praia é salina, né? E, na verdade, eu tinha mais eu fazia mais essa análise em lagoa. E lagoa é muito mais salina do que água do mar. Né? Que a concentração de sal é um pouquinho maior nas lagoas, né? Tipo Lagoa de Araruama, que é onde eu ia quando era pequeno. Então lá tu saía, tu ficava com a marca de sal. Se a água evaporava, você ficava... Não, impossível. Impossível abrir o olho. Então você ficava com a pele toda salgadinha assim, né? Bom, então você tem aqui, a água do Mar Morto tem muita concentração de sal, tá vendo? Então tem uma concentração maior. Logo é o que vai ter maior ponto de ebulição. Indique a amostra com maior temperatura de ebulição. Então, a amostra maior PE, você vai escrever Mar Morto. Ele não pediu para justificar. Então, não, justificando sua resposta. Pois apresenta maior concentração de soluto. Beleza? Então era só botar isso, tá tranquilo. Então, a outra parte eu deixo para você resolver, que é só uma diluição. Ele quer que você transforme o Mar Morto na concentração de 35. Tá bom? É uma diluiçãozinha CV. Tá legal? Então, beleza? Deixa eu voltar aqui e ficar grande. Então, show. Então, na próxima aula... Tá, eu vou renovar o link lá, para você não ficar a gente não vai usar esse aqui. Talvez até não, já não dá para copiar porque já saiu do Zoom. Eu vou fazer outro e deixo lá na agenda, tá bom? Aí você vai entrar na agenda, já vai estar lá. Porque acho que da agenda saiu, né? Ou tá lá ainda? Ah, tá. Será que semana que vem ainda tem? De semana que vem ainda tá esse? Senão eu vou ter que trocar tudo. Podia ter tentado entrar para ver, sabia? Dei mole. Não parece mais não? Parece. Tá, eu vou ter que trocar. Eu vou trocar. Porque eu não sei se eu vou conseguir entrar. Talvez eu até entre como aluno. Eu faço o teste. Eu vou fazer o teste para ver se eu consigo entrar como aluno. Se eu conseguir entrar como aluno, a gente usa isso mesmo. Lá na hora a gente faz o teste. Eu entro como aluno, mas acho que eu vou conseguir sim.
tá? Eu vou entrando como aluno, porque ele sumiu para mim dentro do Zoom. Porque eu acho que no Zoom eu não fiz até o... Não sei por que que ele sumiu. Não era pra, não era para sumir, porque senão ele ia parar de funcionar para você. É, mas vamos tentar. Qualquer coisa aí, se não conseguir, eu crio outro. Aí você entra no outro e esse outro eu renovo pro resto do curso, tá bom? Deixa eu...